Et in principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, et sub cielo montem lucide. Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui então em mais uma reflexão do Evangelho, nesse terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho que nós vamos contemplar é Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Meus irmãos, contemplando essa Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos então ler mais um trecho da Palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre nossa alma, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, Senhor, com o coração aberto, Jesus. Que a Tua Palavra, Senhor, penetre em nossos corações, Senhor, transforme o nosso ser, Senhor, nosso interior, Senhor, e nos faça, Senhor, viver para Ti, Jesus. Corrigir, Senhor, os nossos erros, Senhor, e viver segundo o Teu coração, Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus lhes disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que evangelho maravilhoso! Jesus aparece aos discípulos mais uma vez, e os discípulos estavam naquele momento comentando a aparição de Jesus a eles quando eles partiam o pão e reconheceram Jesus, que é um evangelho lindo que nós lemos em outra ocasião. Jesus aparece várias vezes aos discípulos, e aqui Jesus parece que mostra para eles que ele não é um fantasma. Ele senta e mostra as mãos e o lado, mostra os pés e pede um peixe para comer. Então era Jesus mesmo, corpo e sangue. Não só alma e divindade, mas era também corpo e sangue. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E meus irmãos, nesse evangelho, a parte central da mensagem de Jesus, primeiro ele fala, por que vocês estão preocupados e tendes dúvida no coração? Então Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles possam entender as Escrituras. E ele disse: "São estas coisas que falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Meus irmãos, é isso exatamente que é falado no versículo 44. Era preciso que se cumprisse. Muitas vezes a gente não reflete. Meu irmão, presta atenção agora nisso que eu vou falar. Muitas vezes nós não refletimos sobre isso porque a gente não tem o conhecimento necessário.
Mais de 700 anos antes, a palavra de Deus, na lei, nos profetas e nos salmos, predisse a vinda do Messias e predisse em detalhes, preveu em detalhes como seria o Messias, como ele se comportaria, como seria a dor nele, o sofrimento, a morte e a ressurreição. Meus irmãos, mais de 700 anos antes, uma escritura inspirada por Deus nas mãos do povo judeu estava lá guardada e previu em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus. Meu irmão, é mais uma prova concreta de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus bendito, Deus vivo e verdadeiro. Deus pisou o nosso chão, Emanuel. Eu vou citar só alguns aqui que tem no livro do professor Felipe Aquino. Por exemplo, o Salmo 15 diz que fala da ressurreição de Cristo, que Deus não deixará a alma na região dos mortos, não permitirá que o teu santo conheça a corrupção. Quer dizer, já prevendo a ressurreição de Cristo. Em Isaías 7,14, a palavra de Deus diz que o Messias nasceria de uma virgem. Olha só, meus irmãos, mais uma predição. Daniel, o livro de Daniel profetizou que ao findar 70 semanas de anos se daria a prevaricação do povo judeu, seguindo-se a morte do Messias, o que se cumpriu. O profeta Ageu profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém, reconstruído após a volta do exílio da Babilônia. Malaquias confirmou a predição do profeta Ageu, dizendo que o Messias viria para o segundo templo e após a sua vinda permaneceria o templo para sempre destruído. Malaquias confirmou a previsão do profeta Ageu e anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém, na cidade de Belém. Meus irmãos, é uma precisão geográfica, histórica, é uma precisão da história do povo judeu. Isaías profetizou que o Messias pregaria especialmente na Galileia. Zacarias, meus irmãos, 700 anos antes, 500 anos antes, Zacarias predisse que a venda do Messias, seria por 30 moedas. Olha que detalhe! Foi o preço que Judas vendeu Jesus. Exatamente 30 moedas. E ele ainda predisse que o traidor as lançaria no templo. E foi o que ele fez. Meus irmãos, com detalhes. Deus não dorme. Os salmos anunciaram que o Messias seria despojado da sua túnica. E que essa túnica não seria rasgada, mas ela seria sorteada entre os soldados. No Salmo fala que Jesus seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos. E que no suplício da cruz ele sofreria sede, a língua colada ao paladar. Salmo 21. Que lhe dariam vinagre para beber. Salmo 68. E todos zombariam dele na cruz, dizendo: esperou no Senhor, livre-o e salve-o se é que o ama. Meus irmãos, até a fala das pessoas. Zacarias completa anunciando que permaneceriam a olhar o cadáver de Jesus, aqueles mesmos que o haviam atravessado com a lança. E foi o que aconteceu na cruz. A lança que atingiu o coração de Jesus. Isaías predisse que o Messias seria apontado como malfeitor, que seria condenado à morte, que haveria o desbofeteá-lo, está lá em Isaías 53, açoitá-lo, cuspir nele, Isaías 50, seria despojado da túnica, seria morto, também transpassado, na cruz sofreria sede. Meus irmãos, o Messias seria traído por um amigo, Salmo 40, Salmo 55. Meus irmãos, é muitas profecias, é muita coisa, não dá para eu ler tudo aqui, mas que o Messias ficaria mudo diante dos acusadores, e foi o que aconteceu com Jesus, que ele entregaria o seu espírito a Deus. Por isso, não é à toa que Jesus diz. O que ele diz? São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. Meus irmãos, peçamos agora ao Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a nossa inteligência, Senhor, fortalecer a nossa fé, Senhor, tirando no nosso coração, Jesus, todas as dúvidas, Senhor, tudo aquilo de ruim, Senhor, que o mundo moderno tem colocado em nosso coração, Jesus, de, Senhor, não crer em Ti, Senhor, ou crer apenas num Deus sentimental, Senhor, mas num Deus relativo, Senhor. E não é isso que Tu nos ensinaste, Senhor. Que Tu és um Deus vivo e verdadeiro, Senhor, um Deus concreto, Senhor, um Deus muito sólido, Senhor, que deixou para nós tudo escrito, Senhor, tudo profetizado, Senhor, o que deveria acontecer e o que deveríamos agir, como deveríamos proceder, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, abre a nossa inteligência, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para que não permaneçam as dúvidas, Senhor, como o Senhor perguntou aos apóstolos: por que estáis preocupados e tendes dúvidas no coração? Senhor, tire as nossas dúvidas do nosso coração. Vem, Espírito Santo. Meu irmão, peça agora ao Espírito Santo que dissipe as dúvidas da nossa alma e que sejamos homens e mulheres de fé. Shalom. Ecce